cruzar outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra. Diga graças a Deus. Ah, não, diga glória a Deus. Amém, gente. Diz assim: amém. Glória a Deus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz, nele não terá prazer a minha alma. Nós, porém, irmãos, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fecha seus olhos. Maravilhoso e eterno Pai da glória, te bendizemos por esse tempo que o Senhor nos concede, mesmo diante desta pandemia, reunirmos como igreja do Senhor neste lugar. Pai, nós iremos ouvir a tua mensagem. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O escritor de Hebreus nos traz aqui nesta noite, irmãos e irmãs, como que nós devemos proceder diante desse tempo tão adverso que nós estamos atravessando. É um tempo de pandemia crescente, e é um mal que não escolhe raça, não escolhe classe social. Todos, de certa forma, são vítimas deste vírus chamado coronavírus nesses dias. E aí o escritor de Hebreus vai nos trazer alguns conselhos de como nós devemos enfrentar esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. A primeira recomendação do escritor de Hebreus para mim e para você que aqui está nessa noite é: não abandoneis a vossa confiança. Vamos repetir bem alto: não abandoneis a vossa confiança. Agora, para ficar aqui na mente, no coração, diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você que está na sua casa também pode dizer: meu irmão, não abandone a sua confiança. Então, essa é a primeira recomendação de Deus para as nossas vidas nesses dias de pandemia, dias de aflição, dias que nós podemos dizer que é o principiar das dores sobre a humanidade. E tudo que nós não podemos fazer nesses dias, irmãos e irmãs, presta bem atenção, é abandonar a nossa confiança em Deus. Abandonar a confiança aqui é a mesma coisa de que um soldado está numa batalha ferrenha no campo de batalha, entrincheirado pelos inimigos em todos os seus lados. Diante disso, ele está armado. De repente, ele pega suas armas e joga no chão, abandona as suas armas. Imagina, nenhum louco, em plena batalha, em plena guerra, vai fazer uma coisa desta. Então, quando o escritor de Hebreus está dizendo: meu irmão, não abandone a vossa confiança, seria a mesma coisa de um soldado em guerra abandonar a sua arma, a sua metralhadora. Irmãos, nós vemos nesses dias quantas são as pessoas que têm deixado de confiar piamente em Deus,
tem titubeado na fé, tem deixado de confiar no Senhor, meu irmão. A confiança é uma arma que jamais nós podemos abrir mão dessa arma. Como que nós vamos vencer esses dias difíceis sem confiança em Deus? Pois a própria Bíblia diz que aquelas pessoas que confiam no Senhor são semelhantes a quê, gente? Aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Então, a primeira recomendação de Deus para nós nesses dias, igreja, e você também que nos ouve em casa e nos vê, é não abandonar a confiança, é não deixar sua confiança neste momento tão adverso. Pelo contrário, é o momento que a igreja precisa mais confiar, irmã Joanice. É o momento, irmã Elane, que nós mais precisamos confiar em Deus, é neste momento. Porque no tempo de bonança, às vezes é fácil, mas precisamos exercitar a nossa confiança em Deus, é nesta hora. Portanto, o primeiro conselho de Deus para a sua vida, irmão Brito, e para nós aqui nesta noite é: jamais abandone a sua confiança. Segundo conselho que o escritor de Hebreus vai dizer aqui, ele vai dizer que nós temos a necessidade de perseverança. Amém, gente? Perseverança. Isto é, não é momento de nós recuarmos. Esta pandemia veio num momento que colocará a fé de muitos crentes à prova. Nós veremos de fato quem é crente depois que essa pandemia passar. Será que não vai ter muita gente desviada, irmãos? Será que nós não vamos encontrar muitas pessoas que estavam congregando aqui conosco lá fora, a estaca zero, irmãos? Simplesmente porque tem abandonado a confiança e tem deixado a perseverança de lado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui. Prova que de fato vocês estavam com saudades de congregar, irmãos. A Bíblia diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam. Hebreus também vai dizer que nós não podemos deixar as nossas congregações. Eu fiz questão de avisar pela internet, pelos grupos de WhatsApp, e eu fico triste e alegre ao mesmo tempo. Alegre porque vocês estão aqui nesta noite, e triste porque outras pessoas ouviram nós noticiando e nem sequer deram um nome para estar aqui congregando, participando do culto de ceia do Senhor. Oxalá quisera Deus que esses irmãos não tenham, irmãos, deixado a perseverança de lado, não tenham deixado a confiança de lado. O que nós precisamos fazer nesses dias é perseverar. Diga aí, perseverar. É tudo que você precisa. Perseverar em confiar, perseverar em permanecer fiel, irmãos. Ser fiel na bonança, irmão Chico, é muito fácil. Quando o comércio vai bem, quando você está trabalhando e o dinheiro está entrando, e o desemprego que está batendo na porta, você vai se manter fiel? Hein? Se de fato estará um caos sobre a nossa nação, de fato você vai permanecer, perseverar em fidelidade a Deus? Foi o que eu falei. Essa pandemia vem numa hora em que vai colocar em xeque a fé de muitos crentes. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abala, irmãos, diante de vírus, não se abala diante do caos, porque a fé está firmada em Deus, irmãos. Em terceiro, eu não posso prolongar porque a gente empolga. O escritor de Hebreus diz: mais do que confiar em Deus, mais do que perseverar, eu preciso procurar fazer a vontade de Deus também nesses dias. Não é a vontade do pastor Anderson, não é a sua vontade, irmãos.
fazer a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem procurado ter esmero, dedicação no realizar da vontade de Deus? Amém, gente? Deixa eu concluir. Por que nós não devemos abandonar a confiança? Ele vai dizer que a confiança nos trará galardão. Repita, galardão. Recompensa. Todos nós almejamos ser recompensados em algum dia, mas só será recompensado, irmãos, quem de fato permanece confiando em Deus. Segundo, a Bíblia diz que se eu permanecer na perseverança e não abandonar a confiança, a Bíblia diz que assim sendo, alcançaremos a promessa. Glória a Deus. Olha aqui que Hebreus diz: fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você deseja alcançar a promessa? Pergunta para ele aí: você deseja alcançar a promessa? Você deseja o Herbert? Então, persevera, confia no Senhor. E último, se não perseverarmos, se abandonarmos a confiança em Deus, a Bíblia diz, olha aqui, Deus não terá prazer, satisfação nas nossas vidas. Entende por que eu tenho que perseverar? Ei, irmã Rosângela, Meliane, entende como é importante confiar, Geni? Como é importante perseverar? Porque confiando, a Bíblia diz que Deus terá satisfação na minha vida. Recuando, a Bíblia diz que Deus não terá satisfação na minha vida. Olha aqui que diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Mas se esse justo retroceder, isso é deixar de perseverar, deixar de confiar, a Bíblia diz que Deus não terá prazer na vida dessa pessoa. E aí ele aconselha para a gente orar. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça confiando no Senhor. Permaneça perseverando no Senhor. Se coloque de pé. Dá vontade de esticar a mensagem aqui, mas eu não posso. Amém? Eu estou pregando desde 9 horas, irmãos. Fecha seus olhos. Pai amado e Pai querido, ajuda esses irmãos que aqui vieram, esses que estão conosco nesta live, a permanecer, a perseverar, a confiar no Senhor. Pai, tira toda moléstia, toda apatia, toda fraqueza, toda frieza espiritual, em nome de Jesus, amém. Podeis